E a gente tem dados super interessantes sobre isso também, que houve um crescimento de 8,33% no faturamento no mercado editorial brasileiro em 2022. Porque eu acho que também foi um respiro a internet, né? Porque a gente tava numa decrescente, essa é que é a verdade, né? As pessoas não estavam consumindo tanto. E agora com a internet, e eu acho que tem um movimento maravilhoso no TikTok, que é as pessoas contando a história como se fosse uma fofoca. E no final elas falam que é de um livro. Pra atrair, né? Isso é sensacional, assim, porque eles pegaram o cerne do brasileiro, que é a fofoca, pra vender um livro, assim. Isso é muito sensacional. Mas ainda assim, tem muitas pessoas que não leem. A gente tem umas coisas meio absurdas aqui, do tipo, 52% das pessoas nunca leram nenhum trecho de livro, nunca compraram um livro. Como é que vocês veem essa mudança no mercado? Será que as pessoas estão consumindo mais mesmo? Será que as pessoas estão comprando só pra ter? Será que as pessoas estão nesse nível de fofoca? E pra onde vai o mercado literário nesse sentido? É uma pergunta, hein? Eu acho que, de fato, a gente... É complicado fazer afirmações, né? Mas eu acho que a gente, enquanto país, a gente não tem muito o hábito da leitura, né? Acho que a maioria dos brasileiros não cresceram com esse incentivo dentro de casa. E por causa disso, por causa da falta de incentivo. Eu acho que sim. E a escola, eu não acho que ela tem condições... Ela não dá conta, sozinha, de fazer com que o aluno leia. Porque é isso, né? Eu tenho que ler por obrigação. Eu tenho que ler livros de literatura clássica que foi escrito há 2 séculos atrás, que não se conecta com nada. Assim, claro que se conecta, mas daquele momento desse jovem, isso não parece se conectar com a realidade dele. E aí, então, a escola não dá conta, os pais não percebem, não entendem, né? A utilidade da literatura, e se é que tem uma utilidade, ela pode ser só por prazer, como a gente está falando. E então eu acho que esses números fazem sentido, né? Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? É que nem o pessoal fala, a gente tem lido mais, mas o que está sendo lido também. Também. Né? Não é... Na minha opinião, essa falta de leitores, ela é multifatorial, né? Tem muitos fatores envolvidos. Difícil a gente falar só de um. Primeiro, no Brasil ainda tem a questão do acesso à leitura, aos livros, né? Que são, a sua grande parte, muito caros. Não tem bibliotecas públicas em vários lugares. As pessoas também, às vezes, nem têm muito hábito de frequentar bibliotecas públicas. Então, esse é um fato muito importante. Segundo, questão de educação, de falta de incentivo em muitas escolas, em mostrar a leitura não como algo né, de obrigação, mas como algo de prazer. Uma questão que eu acho que é bem problemática é a falta, que eu já falei um pouco, do assunto livro estar no dia a dia das pessoas. As pessoas não comentam sobre livro. É muito comum você estar numa mesa de bar, as pessoas, você assistiu aquele filme, você viu uma série, mas ninguém fala de livros. Então, eu peço sempre para as pessoas que me seguem, me acompanham, assim, pô, já que a gente tem o privilégio de ser leitores e apaixonados, ter sido picados pelo mosquitinho do livro, passe isso adiante, né? O bom leitor, na minha opinião, não é só o leitor que lê muito. É, primeiro, o leitor que escolhe livros com diversidade e o leitor que leva esse seu gosto adiante, sabe? Então, eu acho muito importante falar sobre leitura, porque você, sem saber, você pode incentivar pessoas. Nem que você tenha no seu Instagram pessoal que não fala nada de livro, pô, posta lá o que você tá lendo, entendeu? Você vai ver que você vai surgir interesse em outras pessoas, vai despertar interesse em outras pessoas. Então, eu acho que esse é um fator importante. E também vai no que a gente tá lendo, que quando a gente pega até essas pesquisas, né? A pesquisa mais famosa sobre leitura no Brasil, chama Retratos da Leitura no Brasil. Aí mostra que 52% da população não é considerada leitora. E aí quando a gente vê o que as pessoas estão lendo, assim, grande, quando a gente pensa em livros, é Bíblia, né? Então, é uma parte forte religiosa, que vende muito. E aí quando você pensa em literatura, então é muito menor, né? E tem um outro problema também, que é a questão das redes. Essas novas gerações, até as antigas, estão sofrendo cada vez mais de um mal que chama impaciência cognitiva. A gente, por conta de redes sociais que produzem conteúdos cada vez mais rápidos e curtos, a gente não consegue prender nossa atenção para ler um texto longo, entendeu? É isso, hoje em dia um TikTok, um vídeo, se você tem 1 minuto e 30, nem vai entregar para ninguém quase, né? Então tem que ter 15 segundos, aquela coisa, próximo. A pessoa não tem mais a paciência para ficar concentrada num texto longo. Então pegar um livro é difícil. Por isso que até você pega, às vezes, reportagens hoje, repara, muitas das notícias, você entra, às vezes tem resumo já em cima, porque as pessoas não querem ler, ou falando,
essa reportagem vai te tomar 3 minutos de leitura, para encorajar um pouco as pessoas para entenderem que não vai ser muita coisa. Exato. Tem aqueles aplicativos, né, que também resumem livros em 12 minutos, né? Meu Aquela ideia, Deus. já que você não tem... você não tem tempo para ler, então leia um livro por dia. Mas não vai substituir a experiência da leitura, você escutar um resumo. Pode até ser legal por alguns motivos, né? Pô, você tá na dúvida do que ler, entender o que vai ser cada livro e depois ler, mas nunca vai substituir a experiência, né? Então, acho que são muitos fatores envolvidos nisso. E a gente também recebeu uma pergunta que eu acho que dialoga bem com o que a gente está falando aqui. Que foi do Ibrahim Dayub, eu acho. Quando eu era criticado pelos professores por ler apenas fantasia e não os livros que eram obrigatórios... ele tá falando que quando eu era criticado por professores por ler fantasia e não os obrigatórios. Hoje percebo que não tinha maturidade para entender eles na época. O que vocês acham sobre isso? Acho que é o que a gente tá falando, né? Muitas vezes a escola, ela apresenta uma literatura para jovens que não necessariamente vai atrair e vai, né, envolver aquilo, né? E em relação a isso, qual a opinião de vocês? Vocês acham que livros, né, que nem... na nossa época, né? Acho que todo mundo é da mesma época aqui, né? Que nem Harry Potter, né? Livros como Harry Potter, Percy Jackson, esses livros... Eles deveriam ser levados para a sala de aula? Ou então qualquer outro livro que esteja no hype no momento. Será que os professores deveriam trazer essa literatura? Nossa, eu acho que super, porque eu tive professora de português muito maravilhosas, assim, várias, incríveis. E tinha uma professora que ela era muito incrível, porque a gente tinha a obrigatoriedade, né, de ler tais livros, tais títulos, mas ela dava pelo menos por trimestre um livro que a gente era obrigado e um livro que ela sugeria. E esse livro que ela sugeria, a gente tinha, uma das aulas da semana de português, a gente tinha livre para ler esse livro. Tipo, se você não lê na sua casa, se você não tem um costume de ler antes de dormir, qualquer coisa do tipo, ela dava essa aula pra você ler. E aí, os livros que a gente tinha obrigação de ler, ela ainda fazia atividades que eram muito divertidas com isso. Então, eu me lembro que eu era apaixonada por Dom Casmurro, porque ela fez, em vez de fazer uma prova, ela dividiu a sala em duas. Em uma turma, uma parte da sala eu defendia Capitu e a outra acusava Capitu. E a gente tinha que pegar no livro argumentos, e aí a gente tinha que, tipo, ler de fato e pegar trechos, e aí virou um grande debate, sabe, sobre aquilo. Então eu tenho uma lembrança muito gostosa de vários livros que a maioria das pessoas odeia, porque eu tive um momento muito divertido com aqueles livros. Você aborda, né? Exato. Tanto é que tem muita gente que acaba odiando livros que leu na escola, depois vai ler mais velho e adora. E é incrível, exatamente. E uma professora do ensino médio também fazia isso, só que ela fazia com teatro, assim. Que é essa vibe de fazer uma fofoca. Ela começava a contar uma história e tu ficava tipo, meu Deus, que parada incrível, o que é isso? E no final era tipo isso, Capitães da Areia, Gabriela, sabe? Eram umas coisas meio absurdas, assim, tu ficava, nossa, isso é muito legal. Eu acho demais a iniciativa dessa sua professora de trazer não só a leitura obrigatória, mas a recomendação. Porque, né, respondendo a pergunta do Jonas, temos que trazer esses livros, sim, com certeza. Harry Potter, apesar de toda a polêmica hoje em dia envolvendo a autora, ele foi responsável por criar uma geração de leitores, sabe? É essencial, a gente tem que ler fantasia, porque tem que tirar esse lado utilitário da leitura. É ler por prazer, e por prazer você vai aprender muito. É isso que eu gosto muito de falar. Ao ler ficção, ao ler sobre livros de fantasia, o que for, você vai aprender sobre o ser humano, né? Você não vai aprender, talvez, né, 5 linguagens do amor e tal, como ser um bom líder, né? Objetivamente, mas você vai aprender sobre o outro, sobre outras vivências, sobre o diferente e, por consequência, sobre você mesmo também. Exato, a literatura tem muito esse lado, é bem essa que a gente estava falando aqui, né? Hoje em dia a gente não tem mais atenção em nada. Nós não consegue ficar lá muito tempo, né? Até mesmo vídeo. Hoje em dia um vídeo de 10 minutos, nossa. Perde Foi mais tempo. rápido, né? A pessoa foi mais tem negócio de rápido. acelerar hoje em dia. Exato. Não, a Nathalie assiste acelerado, dá vontade de matar ela, às vezes não dá. Que ela assistiu muito acelerado, eu falei assim, amiga, eu não consegui entender uma palavra dessa entrevista que a gente tá vendo. Nosso cérebro fica num ritmo hoje Fica em num dia. ritmo, Muito acelerado. Pois é muito, muito acelerado. E pensar que isso também impacta não só nos leitores, mas em futuros escritores. Hoje em dia, é raríssimo encontrar calhamaços. Porque não vai vender. Não vai vender. E quem que tem tempo para sentar e escrever um livro desse tamanho? Caraca, Isso sim. é tão... Porque dá uma dorzinha no coração, né? Porque pensar, nossa, houve uma época do mundo em que as pessoas tinham tempo. A leitura era o principal passatempo.
E que quanto mais página tinha, mais legal, né? Eu lembro que quando chegava Harry Potter, ele tinha... Né, por página, tem Harry Potter que era mais fininho e tem os livros que eram maiores. Tu pensava, nossa, aí sim, esse aqui vai ser legal. Exato, isso é muito doido se pensar, né? E aí, como é que impacta também, né, os futuros escritores? Porque aí, se você não lê, é complicado você escrever, não tem como. Eu, pelo menos, tenho a opinião que se você não lê, você não tem como escrever. É que eu acho que também existe um preconceito do livro enquanto entretenimento, né? Sim. Porque existe quase uma coisa, uma aura cult, assim, de que você é muito inteligente, você é muito culto se você consome livros. E uma obrigatoriedade, né? Porque você vê aquelas coisas do tipo, pra você ser um ser humano melhor, acorde às 5 horas da manhã e leia 10 páginas de livro por dia. Exato. E você fica, nossa, ninguém fala pra eu ver 10 minutos de série por dia. Então, série é entretenimento, é pra aproveitar, e o livro é uma obrigação. Tem pais que, por exemplo, na hora de educar a criança, falam, eu tô incentivando meu filho a ler. Por exemplo, se ele falar uma coisa errada, o castigo vai ficar lendo 10 páginas. Ele vai associar que isso é uma coisa horrorosa, né? Sabe? Meu Deus, é mesmo. Isso é muito... Péssimo, né? Eu acho também que uma das coisas que deu uma respirada no mundo da literatura é justamente essas trocas que a gente faz, né? De tipo, um livro faz muito sucesso e de repente ele vira uma série, ele vira um filme, e aí as pessoas se interessam por isso E às vezes e começam recorrem ao livro. e retornam ao livro. Isso é um mercado que realmente ajuda muito na literatura no geral, né? Sim, porque mostra isso, a ideia de entretenimento. Hoje em dia, que eu acho que também, quando a gente pensa no que as pessoas estão lendo, assim, a gente pega, por exemplo, listas de mais vendidos. Vão ser em grande parte livros de... Aqueles livros que não saem da lista, né? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, aquele do Napoleon Hill, não sei, Mentes Milionárias, não sei o quê. Pensa, Enriqueça, essas coisas. Por quê? Porque as pessoas, elas enxergam a leitura por prazer, treinamento, como perda de tempo. E associam a ideia de leitura como algo para eu aprender alguma coisa imediata, né? Então, se eu vou ler, eu não vou ler uma história de amor, eu não vou ler uma história de fantasia, eu vou ler 5 formas de ser um bom líder. A pessoa procura na leitura soluções para problemas dela. Mas, primeiro, ela tem que entender que ela vai só comprar esses livros, vai começar a ler e vai falar, gente, mas eu acho que eu não gosto de ler. Porque esses livros, porque vão ser repetitivos, vão ter ideias repetitivas. Eles não vão, no fim, resolver todos os problemas da sua vida, porque já que eles são os mais vendidos e todo mundo lendo resolvesse, ia estar todo mundo sem problema. A gente vai ter líder milionário aqui, né? Com comunicação não violenta. São milhões de cópias vendidas. Então, tem muito isso. Lógico que eles são interessantes e tal, mas você entender que eu tô lendo aquilo pra quê? E por que eu tô deixando de ler ficção também? Tá? E aí que eu trago muito. O que a gente aprende com a ficção? É isso que eu falei sobre o outro. Que é um aprendizado que vale muito mais, que aos poucos você vai agregando essa bagagem. E eu percebo isso olhando pro Pedro atrás, há 5 anos, entendendo a diferença, entendeu? Tanto em mim, como na forma como eu vejo o outro, como eu entendo a diferença. Isso pra mim é o fundamental. Eu aprendo muito com a literatura.